Sempre uma alegria poder estar nesta casa e nesta oportunidade para nós refletirmos o tema a mediunidade com Jesus. E nós precisamos iniciar o nosso trabalho dizendo que a mediunidade não é uma propriedade exclusiva do Espiritismo. Muito se costuma associar a palavra médium e mediunidade ao Espiritismo. Então, uma pessoa que se intitule médium ou quando estamos falando de mediunidade, costuma-se associar a Espiritismo. Mas a mediunidade, por ser uma faculdade inerente ao homem, nós iremos encontrá-la em todas as épocas da humanidade e em todos os povos. Né? Por mais recuado que possamos tornar no tempo, e por mais isolados que sejam esses povos, nós iremos encontrar traços, características, atividades que encontraremos a presença da mediunidade. Né? Mas nós temos uma proposta para a mediunidade, da vivência mediúnica à luz do Espiritismo. E nós começamos a refletir o que é a mediunidade. Né? E Emmanuel, no livro Consolador, em resposta à questão 382, vai dizer que a mediunidade é luz. Vejamos. Pode aumentar um pouquinho o som, por gentileza? Aumenta um pouquinho. Luz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo divino amigo aos tempos do Consolador, hoje em curso sobre a terra. Então vejamos que Emmanuel inicia essa resposta dizendo que a mediunidade é luz. Ele diz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo divino amigo aos tempos do Consolador hoje em curso sobre a terra. Quando ele diz aqui, derramada sobre toda a carne, nós percebemos que Emmanuel faz uma referência a uma profecia que está no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, quando o profeta afirma que naqueles dias vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Então nós percebemos que apesar da mediunidade, ela está presente em diversos povos e em diversas épocas, nós compreendemos através da afirmativa de Emmanuel e da profecia de Joel, de que existe um tempo determinado para que a mediunidade exerça um papel importante na história humana. Então, existe um tempo em que a mediunidade será convocada para auxiliar-nos na mudança de padrão em nosso planeta. E é por isso que nós vemos que Emmanuel diz que aos tempos do Consolador, Joel vai dizer naqueles dias, ou seja, a mediunidade sempre esteve presente, mas existem alguns dias, existe um período determinado para que ela execute uma função. E Emmanuel, novamente, em A Caminho da Luz, vai dizer: o Espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações, alentar o espírito humano. Então, Joel vai dizer, naqueles dias, que dias são esses? Quais dias são esses? A hora psicológica das grandes transformações. São aqueles tempos anunciados em diversas denominações religiosas, por diversos profetas, que Jesus também nos anunciou no seu sermão profético, que é visto ao longo do tempo como o fim dos tempos, e que a doutrina espírita vem nos esclarecer, não se tratar do fim dos tempos materiais da Terra, mas do fim dos velhos tempos, dos tempos das guerras, dos crimes, do derramamento de sangue, das opressões, da prevalência do forte, do belicoso sobre o fraco, para darmos espaço para um novo tempo de fraternidade, de respeito, de superação de preconceitos, de vivência fraterna cristã. Então, estamos em meio a este tempo de transformação que todos nós somos testemunhas da grande transição planetária na qual já nos encontramos mergulhados. E estamos a presenciar
esses dias de grandes embates, de grandes transformações, dias em que a sociedade parece caminhar sem um rumo, sem um referencial, dias de extrema intolerância, agressividade, de embates ideológicos que nos foram anunciados por Jesus, reafirmados pelos Espíritos no século XIX e que agora estamos sendo testemunhas, estamos presenciando. Então, nesses dias difíceis, nesses dias que falta um referencial para a sociedade, porque nós nos permitimos cegar pelo materialismo, a mediunidade é esta grande luz que nos conecta com a realidade espiritual, que nos fala da transcendência, que diz para o homem qual a sua natureza, qual a sua origem e qual a sua destinação. A natureza divina, a origem divina, a natureza moral e a sua destinação, o reino angélico, a plenitude, que é o destino de todos nós, auxiliando-nos a perceber a vida sob um novo ponto de vista, sob um novo prisma. Então, são esses dias que a mediunidade é convidada para exercer um papel importante na sociedade. E nós temos, portanto, a proposta espírita para a vivência mediúnica. E é a mediunidade com Jesus, que está sintetizada lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Quando Jesus recomenda aos seus apóstolos: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. E nós podemos sintetizar que a proposta da vivência da mediunidade, a proposta espírita para a vivência da mediunidade é: de graça recebeste, de graça dai. Ou dai de graça o que de graça recebeste. Porque quando vamos analisar ao longo dos séculos, o grande equívoco da vivência da mediunidade sempre foi os médiums que receberam diversos nomes ao longo dos séculos e nos mais diferentes povos: pitonisa, oráculos, profetas, grão-vizir. Esses médiuns se locupletaram com bens materiais por conta de se sentirem privilegiados e por serem vistos dessa maneira, seres privilegiados que escutavam a voz dos Espíritos, que viam os Espíritos, que previam o futuro. E Jesus traz-nos uma proposta para esta vivência da mediunidade, dizendo: não é lícito fazer comércio da mediunidade, porque nenhum esforço fazemos para possuir a mediunidade. E aqui a doutrina espírita nos ajuda a compreender algo muito significativo, que é o de entender logo de cara, por assim dizer, de que nós não poderemos fazer cursos para desenvolver a mediunidade, né? Aqueles que não têm mediunidade ostensiva, de repente fazer um curso de psicografia, para ser um médium, psicólogo, treinar para desenvolver a mediunidade. Não há esta possibilidade, porque um esforço nós precisamos despender para podermos possuir a mediunidade. Nós vamos entender que a mediunidade é uma concessão para duas categorias de espíritos que nós vamos ver mais adiante. Depende de uma predisposição orgânica. Por isso que o médico, este sim, pode utilizar profissionalmente do seu conhecimento, né? Da vivência daquilo que ele aprendeu, porque muitas vezes, e são os espíritos que nos dizem, ele conseguiu formar-se no curso de medicina à custa de muitos sacrifícios. Então, nada mais justo de que ele faça um uso profissional deste conhecimento. Mas o médium nada fez, nada se esforçou, não houve nenhum sacrifício do ponto de vista material para possuir a mediunidade. Então, primeira grande orientação que o Cristo nos traz para a vivência mediúnica: jamais, em hipótese alguma, fazer nenhum tipo de comércio, nem receber nenhum tipo de presente em relação em decorrência da vivência da mediunidade. Chico Xavier, por conta do seu
imenso amor e do legado mediúnico que ele nos deixou, muitas pessoas que eram beneficiadas por ele lhe traziam presentes. E ele, para não ser indelicado, muitas vezes recebia, como é o caso de um relógio de ouro, que uma senhora que tinha haveres financeiros deixou para ele: olha, eu quero lhe dar esse presente. Ele: não, minha irmã não precisa. Ela insistiu, ele deixou. E de repente chega uma senhora com um filho doente, Dr. Bezerra prescreveu um medicamento para a criança e a mãe falou: seu Chico, mas eu não tenho condições de comprar o remédio. Ele pegou o relógio e falou assim: Dr. Bezerra está pedindo para lhe dar esse relógio para que você vá e compre o remédio do seu filho. Então, em nenhuma circunstância, aceitar nenhum retorno financeiro, material em relação à vivência da mediunidade, porque esta sempre foi a pedra de queda, por assim dizer, dos médiuns ao longo dos tempos. E o Evangelho de Jesus está recheado, né? Inúmeras são as passagens que nós vamos encontrar a presença da mediunidade. Uma das mais significativas, a transfiguração no Monte Tabor. E é Mateus que vai registrar, no capítulo 17 do seu Evangelho, que 6 dias depois Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João. Aqui já nos chama a atenção. A doutrina espírita nos dá a chave interpretativa para perceber que nos momentos mais decisivos do Evangelho, nas horas mais complexas e mais desafiadoras, Jesus sempre estava acompanhado por Pedro, Tiago e João. E nós podemos inferir de que eram os médiuns do colégio apostólico. Aqueles que possuíam a mediunidade de efeito físico, a doação de ectoplasma, de fluidos salutares, para que o Cristo pudesse realizar o seu messianato ali, cercado desse auxílio mediúnico. E no Tabor não foi diferente. Trazendo consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Nós percebemos que Pedro fica tão deslumbrado com a visão que tem diante de Jesus transfigurado, na presença dos 2 grandes profetas das tradições de Israel, Moisés e Elias, que ele diz: Senhor, permaneçamos aqui no alto desse monte. Farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. É bom estar aqui. Mas nós percebemos que Jesus nos deixa um grande ensinamento, porque ele não permanece diante desta visão gloriosa no alto do monte. Ele desce e a primeira atitude de Jesus é ajudar o endemoniado epilético. Porque os apóstolos estavam na planície tentando auxiliar um pai que estava com um filho que se lançava constantemente na água e no fogo, dominado sob uma constrição obsessiva de um perseguidor implacável. E os apóstolos, o restante que estava embaixo, quando Jesus chega, fala: Senhor, nós não conseguimos. E Jesus, com muita facilidade, afasta o espírito obsessor e ele vai, então, dizer aos apóstolos: até quando estareis contigo, ó homens de pouca fé? E ele nos fala, então, da fé do tamanho de um grão de mostarda que remove as montanhas. Aqui, na transfiguração, Jesus nos deixa um grande ensinamento, que é, na vivência mediúnica, estarmos em conexão com as regiões superiores da vida, mas não permanecermos tão somente lá. Nós precisamos descer o Tabor e atender ao sofrimento. Existem médiuns que dizem assim: eu não gosto de receber espírito sofredor, porque deixa uma sensação ruim,
A gente recebe aquela carga energética do espírito, é raiva, é ódio, é muito ruim. Eu gosto de dar comunicação de mentor, que aí é mais leve, é legal. E a vivência mediúnica com Jesus, a proposta da mediunidade com Jesus, não é para que nós façamos da mediunidade tão simplesmente este canal com o alto para que nós possamos receber as orientações, as mensagens de cunho evangélico, as mensagens profundas e ficarmos lá. Não. A proposta da mediunidade com Jesus é sim, estabelecer conexão com o alto, mas descer às regiões de sofrimento para auxiliarmos aqueles nossos irmãos que se encontram na retaguarda. Porque é nesta lei de solidariedade que rege os mundos, o universo, que nós temos o dever de auxiliar aqueles que estão na retaguarda. Aqueles que estão mais avançados, estendendo a mão para aqueles que estão na retaguarda. E nós vemos esta conexão dos espíritos, nossos mentores, os luminares, que nos orientam, que nos auxiliam, e nós, por nossa vez, auxiliando aqueles nossos irmãos que se encontram mais necessitados do que nós, vitimados muitas vezes pelo ódio, pelo ressentimento de séculos, pelas paixões aviltantes, pelas paixões rasteiras, e o trabalho mediúnico, esta finalidade de realizar esta grande conexão de solidariedade para que nós nos auxiliemos mutuamente. E aqui a doutrina espírita vai nos ajudar a compreender quem são os médiuns, né? Quem são os médiuns? E Kardec, lá em o livro dos médiuns, capítulo 14, item 159, vai dizer: médium é toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Esta faculdade é inerente ao homem, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Aqui a doutrina espírita presta um grande serviço, pois os médiuns, ao longo dos séculos, também eram vistos como grandes gurus e sempre foram idolatrados, sempre foram vistos como seres diferenciados, privilegiados. E a doutrina espírita nos esclarece: olha, a mediunidade é uma faculdade inerente ao homem. Todos nós possuímos, num grau maior ou menor, mas todos possuímos. Quando Kardec questiona os espíritos influenciam em nossas vidas? E os espíritos respondem: muito mais do que supomos. A tal ponto que, de ordinário, são eles que vos governam. Ou seja, nós somos influenciados e influenciamos o mundo espiritual. Então, esta influência que sofremos e que influenciamos no mundo espiritual é em decorrência desta faculdade natural que todos possuímos, que é a mediunidade. A doutrina vai nos esclarecer dos médiuns, que Kardec chama dos médiuns propriamente ditos, ou dos médiuns ostensivos, que são aqueles que produzem fenômenos patentes. Aí, estes sim, são seres que produzem estes fenômenos e que possuem essa predisposição orgânica. E aí nós vamos ver, a doutrina vai nos esclarecer quem são esses, não é? E Emmanuel, no livro Emmanuel, através da psicografia de Chico, vai dizer: os médiums, e aqui ele já não está falando da mediunidade no geral, essa mediunidade que é uma faculdade inerente a todos nós. Aqui ele já está falando dos médiuns propriamente ditos, daqueles que produzem fenômenos patentes, psicografia, psicofonia, clarividência, efeito físico. Esses, os médiuns propriamente ditos, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Aqui nós temos um esclarecimento primoroso do benfeitor Emmanuel, porque ele vai dizer: no geral, é claro que existem exceções, mas no geral, os médiuns são almas que fracassaram desastradamente.
Esses são os médiums. E essa informação não nos serve para que a gente, de repente, né, fique aqui passando pela cabeça quem são os médios aqui da casa. E de repente a gente olha para o irmão e fala, andou aprontando. Não, por favor. Porque esta realidade, na verdade, é característica de todos nós. Todos, no geral, somos almas que estamos trilhando os nossos caminhos de redenção. Agora, os médiums, em especial, no geral, são estas almas que fracassaram desastradamente e que resgatam sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades do passado obscuro e delituoso. E se vocês quiserem um exemplo de médium que veio nesta condição, Divaldo Pereira Franco. Quem já leu o livro da sua biografia ou assistiu ao filme, muito bom inclusive, vão se recordar do Máscara de Ferro, que aos tempos do cardeal Richelieu foi um colega sacerdote que, numa trama política, ele acaba induzindo o colega ao suicídio. E este sacerdote, então, o persegue implacavelmente durante 400 anos. Divaldo é um exemplo de alma que fracassou desastradamente no passado e que recebeu a bênção da unidade para resgatar o seu passado obscuro e delituoso. E aplicando a si, vejam que não é aplicar aos outros, mas aplicando a si mesmo essa proposta da mediunidade com Jesus, aí sim, fez da sua vivência mediúnica uma vivência missionária. Divaldo é um exemplo daqueles que tinham tudo para dar errado. Porque não foi nenhuma nem duas vezes que este obsessor implacável o induziu por diversas vezes. Mas, à medida em que foi se fortalecendo, aplicando o evangelho de Jesus para si mesmo, ou seja, evangelizando-se, utilizando para si a mensagem que recebia dos espíritos superiores, inclusive Joana de Ângeles, o espírito que está mais intimamente ligado a ele, ele vai vivenciando, colocando em prática os postulados evangélicos e assenta a sua obra ou a sua prática ou o seu trabalho sobre aquela obra que atualmente tem mais de 70 anos, que é a Mansão do Caminho. E um certo dia, na Mansão do Caminho, uma criança é abandonada na porta, já estava inclusive com formigas, insetos, e ele então recebe, pega no colo e vai levando para poder acolher, e então ele percebe a presença do seu obsessor, Máscara de Ferro. E ele diz, você vai acolher essa criança? Ele diz, sim. Não só acolher, como amá-la. E o obsessor então diz, você vai amar esta criança? Ele diz, sim, como se fosse a minha filha. E ele diz então, se você tem a capacidade de amar esta criança, eu posso te perdoar. Porque aí está a minha mãe reencarnada. E então aquele ciclo de ódio se rompe com a vivência genuína do amor. E é assim, vivendo este legado de amor, que é a proposta da mediunidade com Jesus, e a gente vai ver com Arilson na semana que vem, nesta casa, que nós somos convidados a viver a mediunidade, porque a mediunidade é luz. Manuel Filomeno de Miranda vai esclarecer que duas categorias de espíritos solicitam a mediunidade. Ele vai dizer espíritos muito endividados, ou seja, o que a gente acabou de ver com Emmanuel, as almas que fracassaram desastradamente, e os missionários do amor solicitam na divindade antes da reencarnação, para serem instrumentos de progresso em razão do infinito bem que proporciona. Manuel Filomeno de Miranda está dizendo, duas categorias de espíritos, antes de reencarnar, solicita a mediunidade. E aqui ele está falando mediunidade dessa que produz fenômenos. Duas categorias de espíritos. Uma, os espíritos muito endividados. Por quê?
pelas inúmeras possibilidades de se fazer o bem. A mediunidade, por ser uma luz, proporciona a possibilidade de fazermos o bem. Então, espíritos muito endividados, percebendo a urgência de resgatar o seu passado de equívocos, solicitam a mediunidade. Outra categoria de espíritos solicitam os missionários do amor, ou seja, aqueles espíritos já iluminados, eles solicitam antes de reencarnar a mediunidade. Por quê? Porque poderão ampliar ainda mais essas possibilidades de amar. Então, nós temos aqui informações que fazem com que, se nós, que a semelhança de mim, né, muitos são assim, eu costumo dizer, eu sou um radinho sem pilha e quebrado. Eu não vejo, não sinto nada. Então, aqueles que são igual a mim, que não sentem, não ouvem, não veem nada, né? Estas informações servem para que nós coloquemos os pés no chão e compreendamos de que os nossos companheiros que são médiuns, eles precisam de apoio, eles precisam de compreensão, de estarmos ombreados, lado a lado com eles nas lutas, mas em hipótese alguma, nós visualizarmos esses companheiros como gurus, idolatrarmos, porque vemos, infelizmente, grupos, centros espíritas serem desarticulados por conta desta idolatria ainda presente em relação a muitos médiuns. Seguir cegamente, olha, não, mas o Espírito disse, né? O mentor da casa, e doutora Ruth Brasil que fala, né, dos obmentores, são obsessores disfarçados de mentores, né? Muito por conta desta falta de clareza em relação ao que é a mediunidade, o que são os médiuns, qual é a proposta, qual o convite. Muitos de nós, e o fenômeno realmente é extraordinário, somos atraídos ao trabalho espírita pelo fenômeno. Mas chega um momento em que nós precisamos compreender que o fenômeno, ou o trabalho mediúnico, não é uma finalidade em si. Ninguém vem para o mundo para ser um médium extraordinário, para produzir fenômenos, para trazer a mensagem para os outros. Todos nós, qualquer atividade que venhamos a desempenhar na Casa Espírita, quer seja palestra pública, quer seja coordenando grupos de estudo, quer seja aplicando um passe, nunca, jamais, em hipótese alguma, a nossa finalidade será levar a mensagem para os outros. Ah, mas eu quero trabalhar na reunião mediúnica porque existem muitos espíritos sofredores. Será que a proposta é essa? E a doutrina espírita vem nos esclarecer. O primeiro convite, quando nós nos vinculamos a quaisquer trabalhos, inclusive o mediúnico, é o de que nós aprendamos. André Luiza vai dizer que os espíritos do Senhor, os espíritos superiores, não necessitam, não são dependentes deste trabalho mediúnico para levar amparo aos espíritos que sofrem. E ele vai nos esclarecer, é a divindade que nos oferece a oportunidade bendita de mais uma forma de trabalho de redenção para nós. Então, o primeiro convite para qualquer trabalhador, inclusive da área mediúnica, é de que nós aprendamos com o enredo daqueles espíritos. E como uma consequência natural do trabalho, aí sim, nós levamos o auxílio àqueles que necessitam. Mas o convite primeiro não é o que nós levemos, mas que nós possamos aprender com este enredo. E aí nós vamos perceber que na vivência desta mediunidade, nós vamos ter uma necessidade constante de estudo e transformação moral. E é Kardec que vai dizer, na introdução do Livro dos Médiuns, que a ignorância e a leviandade de certos médiuns tem gerado mais prejuízo do que se pensa na opinião de muita gente. É interessante. Aqui é nascente do Espiritismo. O Espiritismo estava florescendo e ele dizia, olha, ignorância, ou seja, falta de conhecimento, e leviandade, falta de transformação moral. De muitos médios, mais prejuízo do que se pensa na opinião de muita gente.
E Kardec chega a dizer, o maior inimigo está dentro das nossas fileiras, não está fora. Inclusive numa época de extrema perseguição do clero. Havia ainda os resquícios da Inquisição. E nós vamos lembrar lá a noite de São Bartolomeu, quando o bispo de Barcelona queima diversas obras espíritas. Então Kardec vivia numa época de extrema perseguição externa. Mas ele vai dizer, estes que acreditam nos combater estão sendo os maiores divulgadores do espiritismo. Os padres, quando iam para suas homilias combater o espiritismo, estavam divulgando a doutrina. Que doutrina é essa que o padre está ali falando que não pode? Quando o bispo de Barcelona queima os livros, ele achando que estava combatendo, as pessoas ficaram curiosas. Que livro é esse que ele está queimando? E então Kardec nos fala desta importância, principalmente de nós que nos colocamos como trabalhadores, de termos conexão com o estudo. E nós ouvimos as pessoas dizerem assim muitas vezes, mas é muito estudo, né? A gente tem que trabalhar. Mas nós percebemos que, pela conjuntura do trabalho, como o trabalho se estrutura, é imprescindível que o trabalhador ele tenha um mínimo de noção de como se dá a reunião, de qual é o meu papel, qual é a minha função, quais são as disciplinas que eu preciso ter para o trabalho. São noções básicas. E nesse tempo de estudo, faz com que nós nos harmonizemos com os nossos companheiros de trabalho. Porque é preciso ter uma sintonia, é preciso ter uma afinidade entre os trabalhadores. Imaginemos nós, se nós chegamos a um grupo e vamos tentar auxiliar os espíritos que estejam em sofrimento, os espíritos que estejam muitas vezes com ressentimento, e nós não estivermos afinizados com os nossos companheiros. Muitas vezes guardando ressentimentos em relação a um dos integrantes do grupo. Como poderemos auxiliar? Então o estudo tem essa dupla finalidade de proporcionar ao trabalhador a compreensão do trabalho, qual o seu papel, quais são as suas responsabilidades, e também proporcionar a harmonização com os companheiros do grupo. Aqui Leon Denis e Gerry Roberto Almeida, no livro A Convivência na Casa Espírita, Leon Denis vai dizer, nenhum grupo, sem ser submetido a uma certa disciplina, pode funcionar. E disciplina aqui cabe em quaisquer trabalhos que estamos a desempenhar, e mais especificamente em relação à vivência da mediunidade. Não por acaso, Emmanuel vai dizer que 3 coisas são importantes para que o trabalho de Chico pudesse dar certo. Emmanuel falou, basta que você cumpra 3 coisas. Chico, qual é, Emmanuel? Ele disse, a primeira, disciplina. A segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Então, a importância da disciplina. E a doutrina espírita ajuda que nós venhamos a compreender de que a disciplina faz parte do universo. Né? É pela disciplina em que os astros orbitam em torno das suas estrelas, né? Os planetas orbitam em torno das estrelas e não se choquem. E assim nós somos convidados. Qualquer organização, qualquer instituição que queira ser uma instituição séria, precisa estar estabelecida em base de disciplina. Gerry Roberto Almeida vai dizer, as atividades de qualquer centro espírita necessitam obedecer a certas disciplinas e os trabalhadores e estudantes necessitam estar inseridos nesse contexto para o bom funcionamento da instituição. Vejamos que nós corremos um risco em relação a esse trabalho de nós querermos fazer um trabalho à nossa moda, ou à moda do médium, ou à moda do mentor, porque o médium poderá dizer, não, mas o mentor está dizendo para fazer assim. E aí a importância das casas espíritas terem os seus estatutos, para sair do campo pessoal, para não dizer, mas é porque fulano não gosta de mim, ele fica me perseguindo. E a gente dizer assim, não, olha, porque a casa segue esse estatuto. Estatutos baseados nas obras
fundamentais da doutrina espírita e nas obras complementares. Então, o trabalhador espírita é que precisa se adequar ao trabalho da casa, e não a casa se adequar ao modo de cada trabalhador. Né? Nós precisamos ter isso muito claro, porque muitas vezes, com medo de falar não para uma pessoa, mas é uma pessoa tão boa, fico com medo de contrariar. Aí ficamos com medo de falar não para uma pessoa e a gente fala não para o espiritismo. E isso não é o bem. Porque muitas vezes a visão de que o bem é aquela coisa, né, que todo mundo ludibria, mais ou menos como se retrata nas novelas da Globo. A Globo não ajuda muito a gente compreender o que é o bem. Porque o bem nas novelas, vejam se não é assim. Geralmente sofre a novela toda, todo mundo passa a perna, aí vai se dar bem só lá no final. E a gente vai aprender com os espíritos superiores de que o bem não é assim. O bem é dinâmico, o bem é assertivo, faz o que tem que ser feito. Então, Kardec, por exemplo, quando estava codificando a doutrina espírita, quando ele percebia que o médium estava sendo dominado pela vaidade, muitos exigiam de que seus nomes estivessem ali registrados em o livro dos espíritos, ele abandonava e seguia para outro. As pessoas perguntavam a Kardec, mas isso aí não é falta de caridade? Você simplesmente abandonar a pessoa? E ele dizia assim, olha, eu não tenho tempo. O tempo urge, o trabalho precisa ser feito. Se eu for parar para esclarecer, para orientar o médium, eu perco a oportunidade do trabalho. Né? Então, o próprio Kardec vai nos dizer de como se dá uma reunião mediúnica. Ele vai dizer, uma reunião mediúnica é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são as resultantes de todos os seus membros e formam como um feixe. Ora, esse feixe terá tanto mais força quanto for mais homogêneo. Aqui é uma informação importantíssima, da gente entender que para formarmos um grupo mediúnico é preciso haver um critério de seleção. Não se pode simplesmente agregar as pessoas ao grupo de maneira desordenada ou sem critério, porque ele vai dizer as qualidades e propriedades do grupo serão as resultantes de seus membros. Então, se nós temos um dos membros que está em desajuste, em desequilíbrio, vai refletir no grupo. Então, nós vamos compreender que uma prática que é extremamente compreensível para a época, fez parte de um contexto de uma época que fez com que muitas pessoas se transformassem em trabalhadores e trabalhadoras, e outras, como é o exemplo da minha avó, que é até hoje católica, apostólica romana, mas médium, uma vez passando por uma situação, levaram-na a um centro espírita, e a pessoa virou para ela e falou assim, ó, você tem que trabalhar, senta aí na mesa, porque tem um espírito aí que quer falar. Ela falou, Deus me livre, saiu, nunca mais voltou. Então nós tínhamos essa prática natural que fazia parte de um contexto, mas que hoje não é nada recomendável. Que a pessoa chegue na casa espírita e a gente já coloque num trabalho mediúnico. É necessário ter essa organização, a pessoa se aclimatar à casa, a pessoa entender o que vem a ser o processo, saber que o espírito não pode tudo e na hora que quer, de que o médium é senhor de si, tem total controle sobre a sua mediunidade. Alguns dizem assim, não, mas eu sou diferente, porque eu entro em transe, eu sou um médium inconsciente. E a gente sabe, é verdade, existem pessoas que entram num transe tão profundo que quando retornam não se lembram de nada. Mas durante o processo ela tem total controle. Então não tem essa história de dizer, não, porque o espírito me tomou e eu não consegui controlar. E aí a pessoa joga a cadeira para cima, quebra a mesa, quer bater no dialogador. Não. Então, a importância de fazer essa harmonização, porque a reunião é um ser coletivo. E a gente vai aprender que uma reunião mediúnica é uma psicoterapia grupal. Quando o espírito se manifesta, a terapêutica não é somente da do médium, porque já é terapia em si a comunicação. O espírito se aproxima do aparelho mediúnico,
o médium evangelizado, equilibrado, vai absorver as energias, muitas vezes densas, que o Espírito traz, no caso de um comunicante em situação de sofrimento, ele absorve como uma esponja, absorve as energias do Espírito e transmite energias salutares. É a terapia do choque anímico. Já é uma terapia, simplesmente no ato da comunicação. E o dialogador vai ali estabelecer um diálogo fraterno com o Espírito e todos os membros do grupo estarão vibrando por aquele enredo. Então vejamos a dinâmica e a dimensão de uma reunião como essa. E nós precisamos, portanto, de estarmos preparados. Joana de Anjos nos diz quantas oportunidades passam diante de nós. Quantos trabalhos sérios não estão precisando de trabalhadores disciplinados, compromissados com o bem, responsáveis, para que esta oportunidade de trabalho se concretize. E muitas vezes a gente fica sempre na mesma posição por conta de estarmos acomodados na nossa zona de conforto, entre aspas, deixando a oportunidade do trabalho passar. Então, reflitamos, a Casa Espírita é uma oficina imensa de trabalho. Nós estamos hoje falando da mediunidade com Jesus, mas não somente trabalhos mediúnicos temos nas casas, temos várias frentes de trabalho. A importância de nós estarmos vinculados a grupos de estudo para podermos compreender a nossa natureza, a nossa origem, a nossa destinação, isso é importantíssimo para que nós nos tornemos pessoas melhores, para que nós façamos o diferencial, não aqui, porque nós costumamos dizer, é muito fácil ser espírita na Casa Espírita. Diferencial e o desafio para nós é sermos espíritas lá fora. Porque muitas vezes nos parece que a mensagem é muito bonitinha, muito legal, quando nós estamos aqui, mas quando a gente pisa do centro para fora, olha, agora é a vida real, agora é diferente. Não. E a gente vai perceber que nós somos convidados a fazermos a diferença nas coisas mais simplórias, mais simples do nosso cotidiano. Exemplo de um médium, e a gente olha para Chico, né? Esse legado mediúnico que ele deixou, mas o diferencial de Chico não estava tão somente nos fenômenos extraordinários que ele possuía, mas na sua vivência dos ensinos de Jesus. Por exemplo, e para a gente utilizar um exemplo bem trivial, que faz parte do nosso cotidiano, Chico, quando ia comprar tomate, e aqui quem é adulto, todo mundo compra tomate, né? Chico, quando ia comprar tomate, ele pegava um tomate bom e um tomate ruim. Um tomate bom e um tomate ruim. E a pessoa que o acompanhava uma certa feita falou assim, Chico, que hábito estranho esse seu. Você pega um tomate bom e um tomate ruim. Para que isso? E ele dizia, minha irmã, é para que quem venha depois de mim tenha a oportunidade de também pegar um tomate bom. Se eu escolher só tomate bom, só vai sobrar o ruim para quem vem depois. E quando a gente vai estudar o livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar qual o conceito de justiça. E os Espíritos vão dizer, a justiça consiste na capacidade de pensar primeiro no direito dos outros e depois no seu. E quando a gente fala de vivenciar o amor de Jesus, de vivenciar a lei divina que está resumida na lei de justiça, amor e caridade, muitas vezes a gente fica pensando, quando pensa no Chico, nas grandes obras que eles fizeram. Mas para que eles pudessem fazer essas grandes obras, eles precisaram se transformar nos atos mais simples do cotidiano. Muitas vezes a gente fica pensando nos livros que Chico escreveu, mas o diferencial estava na feira, na hora de comprar um tomate. E nós somos convidados também. Porque é o próprio Chico que vai nos dizer, Deus, Jesus, não espera de nós que nós escalemos o Everest. Ele espera tão somente que nós nos amemos uns aos outros. E os Espíritos vão nos dizer, para superarmos os nossos desafios, muitas vezes precisamos fazer esforços insignificantes. Mas os Espíritos dizem, quão poucos dentre vós fazem esforço. Porque, no geral, nós temos uma tendência a permanecermos
no lugar em que nos encontramos. Na síndrome de Gabriela, eu nasci assim, sou mesmo assim, vou ser sempre assim. E algumas pessoas dizem, mas eu sou assim. Se nós estamos nas fileiras da doutrina espírita 20, 30 anos e permanecemos os mesmos, algo precisa ser revisto. Algo precisa ser reconsiderado. Então nós temos a desobsessão, né? Nós podemos afirmar de que a doutrina espírita é a única doutrina no mundo que realiza a desobsessão. Nós temos outras práticas respeitáveis, que têm lá a sua eficácia. Mas só quem realiza a desobsessão é a doutrina espírita. Nós temos, por exemplo, o exorcismo, que é uma prática teológica, que é da expulsão do espírito mau. Tem lá a sua finalidade, a sua eficácia, mas é uma terapêutica momentânea, que pode aliviar a constrição obsessiva momentaneamente. Mas a desobsessão, quem realiza é a doutrina espírita, que entende que quem precisa ser auxiliado é quem exerce a obsessão, ou seja, o obsessor, e também o obsedado, ou o obsedado e também o obsessor. Porque os espíritos obsessores são recebidos em nossas reuniões mediúnicas como irmãos. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo, meu irmão. E muitas vezes, por participarem de outras práticas, eles chegam dizendo, olha, eu não sou demônio, não. E nós, muitas vezes, temos a oportunidade de dizer, não, nós sabemos que você é nosso irmão. Porque compreendemos que nesse enredo de obsessor e obsedado, não existe o malzinho e o bonzinho. Não existe o vilão e o mocinho. Porque a vítima de hoje, certamente, foi o algoz de ontem. E o algoz de hoje, certamente, foi a vítima de ontem. Papéis que se invertem, é por isso que nós recebemos a todos com muito respeito. Para aqueles que nunca participaram de uma reunião mediúnica é estruturada, geralmente, pelo dirigente, que costumeiramente é o dialogador. Durante muito tempo recebi o nome de doutrinador, mas hoje já temos uma compreensão. Ninguém doutrina ninguém. A gente não vai para a reunião mediúnica para doutrinar o espírito, e muitas vezes o espírito não está nem querendo. Não está nem em condições. Como é que você chega, né, num pronto-socorro, cheio de dor, e o médico vai chegar para você e vai dizer assim, olha, meu irmão, o que você tem, e aí começa uma série de termos técnicos explicando o que você tem. Você quer lá saber? Você quer que ele lhe dê uma medicação para aliviar a dor. Depois que alivia a dor, aí sim, você pode até querer compreender o que passa. Então, a mesma coisa na reunião mediúnica. Nós vamos ter um diálogo fraterno. O dialogador vai ter essa oportunidade de dialogar com os espíritos, né? Nós temos os médiuns, os passistas, e a reunião é dividida em duas etapas, né? Basicamente, em resumo e a grosso modo, duas etapas. A primeira etapa, quando os médiuns se colocam à disposição e o grupo se coloca à disposição para receber, né, para dar passividade aos espíritos em sofrimento. Então, nós temos ali aquele enredo, o dialogador vai estabelecer o diálogo, se o espírito estiver necessitando, o passista vai aplicar o passe. E no segundo momento, a conexão com os espíritos mentores, quando o grupo fica disponível para receber uma mensagem, uma orientação, né? Essa prática desobsessiva, tanto quem sofre a constrição obsessiva estará em tratamento, porque é recomendado que no trabalho de desobsessão, aquele que está sendo obsedado, ou seja, sofrendo a constrição obsessiva, esteja em tratamento na casa, participando do evangelho, tendo essa necessidade, este convite para se transformar. Porque, de repente, se a pessoa está lá presa aos seus hábitos, muitas vezes o grupo mediúnico conseguirá, inclusive, convencer aquele espírito obsessor, dizer, olha, meu irmão, não vale a pena você gastar tanta energia vinculada a alguém que lhe fez tanto mal. E o espírito pode até ser convencido e seguir outro caminho, né? Oportunidade de se renovar, de recomeçar. Mas se o indivíduo que sofre a obsessão continua com as mesmas práticas, ele vai atrair espíritos, seu campo mental, da mesma natureza ou até pior.
Então, a importância daquele que sofre a obsessão, a constrição obsessiva, está também em tratamento na casa. E nós também recebemos com muito carinho e respeito aqueles que estão exercendo a constrição obsessiva, ou seja, o obsessor. E aí, por isso, o dialogador precisa ter um preparo, né? Para que, muitas vezes, diante de espíritos raivosos, espíritos ardilosos, extremamente inteligentes, a gente não seja agressivo, né? Não tenha uma postura áspera com esses espíritos. É preciso ter bastante amorosidade. Eu já presenciei uma situação que o espírito diz assim, quer dizer que é assim. Então, quando o outro lá chega aqui, é boa noite, meu irmão, aguinha fluidificada, e quando eu chego, fica me tratando dessa forma. Porque o dialogador foi um quanto áspero, né? Duro com ele. Olha, você não tem que deixar isso para mim e tal. Então quer dizer, quando o outro chega aqui, ele se sentindo vítima, né? Porque muitas vezes esses espíritos trazem esses comportamentos odiosos por conta de muita dor, de enredos realmente dolorosos. Então, é preciso acolher com muito carinho, com muito respeito a dor que ele sente. Porque quando o dialogador estabelece contato com o espírito, está advogando a causa daquele que sofre a constrição obsessiva. É dado. Está convidando esse espírito para que ele perceba a necessidade de transformação. Então, a desobsessão, que trata os dois polos, só a doutrina espírita realiza. E é um trabalho magnífico. Aqueles que se sentirem com predisposição a esse trabalho, tirem vontade de dar a sua parcela de contribuição, façam. Eu não sou médium, mas trabalho em reunião mediúnica como dialogador. E eu costumo dizer, existe um divisor de águas da minha vivência no espiritismo antes de ser trabalhador da reunião mediúnica e depois. Porque a gente tem a possibilidade de visualizar de maneira muito palpável a imortalidade e o mundo espiritual. E a gente vê que é um trabalho muito gratificante. Primeiro, como uma oportunidade de reflexão, de aprendizagem, e como uma consequência natural de deixarmos também a nossa parcela de contribuição para esses irmãos que muitas vezes ardem no ódio, no ressentimento, e através do diálogo, da terapêutica de uma reunião, a gente consegue levar auxílio. E aí, já para nós finalizarmos, a recomendação que está lá desde os tempos apostólicos do evangelista João, em sua epístola, no capítulo 1, versículos, a sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer, meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Vejamos que a doutrina espírita vem nos esclarecer justamente isso. Não é porque o espírito está dizendo que a gente precisa seguir cegamente. E, neste contexto, nós precisamos compreender, médiums, de que a gente não precisa ter pressa para publicar mensagem de espírito. Inclusive, a recomendação de Kardec é coloque as comunicações à disposição do grupo para ser avaliado. Porque este é o meio pelo qual nós ficaremos livres das fascinações. Né? Muitos espíritos ludibriam, chegam com nomes que nós respeitamos, mas quando vamos observar a mensagem, é uma mensagem que não tem uma profundidade evangélica, é uma mensagem pessimista. É um espírito pseudo-sábio que utiliza uma linguagem rebuscada, mas quando nós vamos compreender, não falou coisas muito significativas. E a gente vai aprender com o próprio Chico de que não existem médiums infalíveis. Portanto, todos nós precisamos ter a humildade de colocar as nossas comunicações à disposição. E é Emmanuel que vai dizer, na tarefa cristã, começar é fácil. Começar é fácil. O Espiritismo é sedutor, é extraordinário, nos traz conhecimentos muito interessantes, e aí começar é muito empolgante. Mas ele diz, continuar é difícil. Continuar é difícil. É difícil continuar. Porque depois da fase de empolgação, vem a fase de trabalho, de sacrifício. Eu mesmo, quando comecei a fazer palestra, era uma maravilha. Empolgado, né?
o pessoal convidando, mas depois que passa a empolgação, começa a ser um desafio. E o desafio é porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade. E muitas vezes a minha vontade, domingo à tarde, é o quê? Estar em casa, descansando, assistindo um jogo. E aí a gente aprende no trabalho de que, como Jesus nos ensina, não fazer a nossa vontade, que é limitada, mas aprender a fazer a vontade de Deus. Então eu não estou com vontade, mas vou lá cumprir o meu papel. E muitas vezes é assim. A gente precisa aprender a esta palavra abnegação. E muitas vezes abnegação não são grandes sacrifícios, não. São esses pequenos sacrifícios do cotidiano que vão fazendo o diferencial. Então, continuar, não se enganem, continuar é difícil. E o trabalho no bem não é esse arco-íris que as pessoas muitas vezes pintam, não, tá? Eu recordo de São Vicente, quando ele diz assim, os pobres são ingratos. E muitas vezes quando a gente se vincula a um trabalho, a gente fica esperando, né, aquela coisa linda. Não é não, gente. A gente vai receber muitas vezes ingratidão, incompreensão, aspereza. Você está ali auxiliando a pessoa e a pessoa fica com aspereza com você. Então, entender de que o trabalho é desafiador e continuar é difícil. E ele vai dizer algo. Chegar ao fim é crucificar. É desafiador, é difícil, mas é gratificante. É o único caminho que nos traz plenitude. E de verdade vai dizer, de todos os que hajam dito, trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Espírito de verdade. É Jesus quem nos diz, calemos os nossos ciúmes e as nossas discórdias, para que daí não venha prejuízo à obra. E nesses tempos de extrema polarização, de embate de ideias, que a gente não deixe que essa balbúrdia do mundo possa adentrar os nossos grupos. Trabalhadores que não conseguem nenhum olhar no olho do outro por conta de divergências políticas, por conta de escolhas político-partidárias diferentes. É Jesus quem nos diz, calemos, que possamos impor silêncio aos nossos ciúmes e às nossas discórdias. Aos pontos divergentes, deixemos de lado e fixemos naquilo que nos une, para que a obra possa se concretizar. Que neste grande empreendimento, neste convite para que nós possamos trabalhar sob esta luz do Consolador, com a proposta da mediunidade com Jesus, que o Senhor dos Espíritos, o médico das almas, o nosso mestre querido, nos ampare e nos dê discernimento, para que nós possamos fazer aquilo que nós precisamos fazer. Aquele compromisso com o qual nós firmamos responsabilidade antes mesmo de nós reencarnarmos. Nós possamos cumprir o nosso programa iluminativo e que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir